Está no ar o Arte Clube. As novidades da música e da cultura diariamente com você. A apresentação Jansen Campos. Olá, ouvinte, Arte Clube, muito bom ter a sua companhia mais uma vez aqui com a gente, para a gente falar do que a gente mais gosta, que é arte e cultura. Estamos começando mais um bate-papo especial aqui no nosso estúdio do Arte Clube. Nossa conversa é transmitida pelas rádios MEC, AM e Nacional Rio, AM/FM, também pelo YouTube, nos canais da Rádio MEC. Nossa segunda temporada, essa a gente já falou aqui de teatro, né, com a Sura Berdichevski, com o Hamilton Vaz Pereira, dois super diretores. As entrevistas estão aqui na playlist do Arte Clube, no canal da Rádio MEC no YouTube. Vale a pena conferir esses papos. E hoje a gente fala de televisão com outra super profissional. Nossa convidada de hoje é a roteirista premiada Thaís Pontes. Thaís, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigada a você, adorei o convite, muito bom falar de TV, de roteiro e dessa profissão que eu amo tanto. É o que a gente adora também. A Thaís é criadora da série Encantados, da TV Globo, junto com a Renata Andrade, série ganhadora do prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, e do Prêmio Abra, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. A série vai para a terceira temporada. A gente vai conhecer como é essa trajetória de uma roteirista de sucesso na TV, também na especialidade de humor, né? Como que funciona isso, além dos projetos atuais e futuros, e tem muito projeto por aqui. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Eu queria saber primeiro como que surgiu em você essa vontade de escrever histórias, contar histórias. Eu acho que eu já nasci olhando para o mundo com um olhar 360, né? Eu sempre gostei de olhar para o que as pessoas sempre não olham. E eu era uma criança tímida. Então, escrever sempre foi um hábito que me fez falar com o mundo. Então, desde diários, eu escrevia os meus diários, inventava histórias, já criava fanfic. Eu acho que na época que nem existia fanfic, eu escrevia coisas. E depois passei para a rede social, e aí eu acho que rede social foi a minha janela, assim. Eu escrevia as coisas que aconteciam comigo no dia a dia, crônicas do dia a dia. Coisas que as pessoas achariam banais, eu escrevia com o meu toque, o toque de humor, sem saber ainda que eu era roteirista. Eu sou formada em publicidade, era uma paixão, mas eu sempre achei muito difícil, eu não imaginava que seria possível, por ser de onde eu vim, por ter uma família muito simples. Então, eu achava que não seria possível chegar lá. E aí achava essas janelas, essas brechas do tempo e do espaço para conseguir me expressar de alguma forma. Você é carioca e de qual parte da cidade? Eu sou carioca, nascida no centro, aí morei muito tempo no Flamengo, e aí o que eu digo também de essa coisa de onde eu vim é porque minha mãe é empregada doméstica e a gente viveu a vida toda morando na casa da patroa, que foi também quem me deu a oportunidade de estudar. E aí, quando eu via a televisão e via os autores e via as novelas, eu sempre achava muito encantador, mas achava que não era possível, até pelas representações que eu via das pessoas parecidas com a minha mãe, parecidas comigo. Então, eu acho que hoje poder também quebrar esses estereótipos e conseguir colocar na tela o que eu acho sobre isso é muito bom. Assim. Incrível, incrível. A gente vai falar sobre isso. Mas você falou aí que antes de entrar mesmo para essa profissão oficialmente, você já gostava muito de TV, de novelas. Que autores ou que séries ou que novelas te marcaram mais e que te deram mais esse impulso para você seguir nessa profissão? Eu era uma criança noveleira, eu era uma criança meio estranha, assim, sabe? Eu também. Então, estamos juntos. Eu, às vezes, ficava em casa vendo novela e era Viagem, sempre gostei muito de Glória Pérez, todos esses grandes, Manuel Carlos. Então, eu vi o Leblon do Manuel Carlos e falava assim, E tinha os programas de TV, né? Os programas de humor, né? Os programas de humor, TV Pirata. Eu lembro que eu via a TV Pirata e eu falava assim, gente, que loucura. E eu já me interessava em ver quem fazia aquela loucura. Eu olhava os créditos
E uma coisa que eu acho muito legal sempre que eu lembro, eu falo assim, caramba, que bacana, é que algumas pessoas que estavam naqueles créditos ali, eu trabalho hoje em Hoje dia. em dia. Então, César Cardoso, Juca Filho, muita gente, uma galera que escreveu Sai de Baixo também. Minha adolescência era tipo, nossa, domingo não tem festa, Marcante. Sai de Baixo. Sim, Então é sim. muito bom. E legal você falar do TV Pirata, porque no outro encontro que a gente teve aqui no estúdio, a gente recebeu o Hamilton Vaz Pereira, que também foi a gênese do TV Pirata e que foi se desdobrando, né, nessa modernização do humor. Mas eu queria saber como que foi como que você foi levando a sua carreira para esse lado do roteiro, né? Você é da publicidade, e como que você foi se direcionando então para esse seu sonho? Rede social foi essa grande janela. Eu escrevia minhas crônicas lá ainda sem nenhuma perspectiva de alguma coisa acontecer. E os amigos falavam, isso é engraçado, é divertido. E aí eu comecei a fazer cursos. Os cursos de roteiro sempre foram muito caros, ainda são. Então eu me inscrevi em bolsa, participava de concurso. E aí consegui fazer o curso do Maurício Riso, que é um grande roteirista e hoje em dia é meu colega também, que eu não conhecia o trabalho dele. E aí eu fiz o curso dele e mesmo sem me conhecer, ele viu algum potencial e falou assim, olha, vai ter uma seleção para o Zorra, o novo Zorra. Acho que talvez seja difícil passar agora de primeira, porque você não tem nenhuma experiência, mas você vai ficar no radar. Eu fiz a seleção, de fato não passei para o Zorra, mas eles gostaram do meu texto e eu entrei numa oficina de roteiristas para autores negros ou periféricos. E aí, nessa oficina, surgiu Encantados. Que bacana. Nessa oficina, eu consegui a oportunidade para entrar na sala da escolinha do professor Raimundo. E a partir dali, não parei mais. E você começou, então, escrevendo para a escolinha? Comecei escrevendo para a escolinha. Foi um processo de eles escolhiam uma pessoa da oficina para entrar como ouvinte na escolinha. Então, assim, eu não poderia dar ideias, era só para entender como era uma sala de roteiro. Aí, na primeira semana, eu falei para o redator-chefe, que é o Léo Lana, era o Léo Lana, e hoje em dia também é meu grande amigo e colega. Eu falei assim, deixa eu tentar dar umas ideias para ver se eu sei fazer isso. E aí ele falou assim, claro, vamos lá, pode dar suas ideias. E aí eu comecei a dar as ideias e ele falou assim, olha, eu não posso usar suas ideias, porque você não é contratada, mas você é muito boa. E aí ele tentou e conseguiu que eu fosse contratada. Que bacana. Então, comecei aí na escolinha, já que é um grande programa histórico do Chico Anísio, que eu poder escrever personagens criados pelo Chico Anísio hoje com essa nova geração, né? Aí era Dani Calabresa, Dinê, o Bruno Mazeu. Então, foi uma experiência maravilhosa. Que bacana. E como que é essa especificidade de escrever humor? Eu sei que tem muita técnica, mas também tem que ter um olhar diferenciado para a vida, né? Como que é isso? Escrever humor eu acho que é o gênero mais difícil, assim. É muito difícil porque é uma reação imediata. Ou você ri ou você não ri. No drama você sente, aí você pensa. Claro que o humor é para pensar também, mas no drama é mais o sentimento, pois menos a razão. Você não sabe. Agora, se você fez uma piada e as pessoas não riram, você sabe na hora se funcionou ou não. Então, é específico, mas é muito bom esse desafio assim, da construção da piada e de cada vez mais entender a grandiosidade do humor, a grandiosidade desse gênero que às vezes algumas pessoas entendem como um gênero menor. E aí você vê, Fernanda Torres ganhou o Oscar, ela veio do humor, Selton Mello. Então, é um olhar diferente para o mundo, é um olhar torto para o mundo, é ver o feio do mundo e transformar em engraçado. E eu acho que eu sempre fui essa pessoa desde criança e hoje em dia eu estou sempre olhando para os lados, assim, eu estou tentando sempre ver o que as pessoas não estão olhando de cara. E o engraçado às vezes está nisso, sabe? Sim, sim. E além disso, você alia as técnicas de humor mesmo que você foi adquirindo através dos estudos e das experiências também, né? Sim. E você tem uma grande parceira também, né? Na criação do Encantados e na sua parceira de vida, de amizade, sim, né? Que é a Renata Andrade. Como que é trabalhar com ela, com a sua melhor amiga? É mais arriscado, é mais confortável? Como que é essa parceria de vocês e como que vocês estão trilhando essa trajetória aí? Eu acho muito bom, assim, trabalhar com quem você confia.
A gente tem uma história muito específica e legal, porque é isso. Nós somos amigas há quase 30 anos, quando a gente nem sonhava em ser roteirista, quando a gente passava perrengue de não ter dinheiro de ônibus para ir nos lugares que a gente queria. Hoje em dia a gente se vê, às vezes, assim, na Globo. A gente fala assim, caramba, a gente conseguiu, sabe? E é muito bom, porque aí a gente tem uma cumplicidade, a gente tem essa confiança mesmo. Então, é claro que tem os arranca-rabos normais de uma sala de roteiro e de um trabalho diário e árduo, mas trabalhar, ainda mais porque a Renata, além de ser uma amiga incrível, é uma profissional maravilhosa, sabe? Ela é muito engraçada, ela tem um jeito de olhar o mundo como eu tenho, tem uma disciplina que é muito importante nesse trabalho. A gente tem muito prazo, a gente tem muito texto todo dia. Então, tem que ter disciplina e tem que ter... É engraçado, fazer graça, mas não é esse oba-oba, não, que às vezes as pessoas imaginam que é. E vocês, então, criaram juntas a série Encantados, né? Que já vai para a 3ª temporada, premiadíssima, como eu já disse. Como que surgiu essa ideia? Você disse aí da sua trajetória em comum com ela. Vocês trouxeram muito da trajetória pessoal de vocês para esse universo. Muito, muito. A gente tinha como trabalho final da oficina criar algum produto, mas basicamente para apresentar para a empresa como um trabalho final mesmo. E a gente, apesar da gente ser amiga há muito tempo, a gente nunca tinha pensado em nada. A gente falou assim, cara, vamos pro bar? Vamos pro bar. Pedimos uma caipirinha e falou assim, e aí, de que a gente quer falar? E aí chegou muito fácil a ideia do Encantados, quando a gente notou que a gente queria falar da gente. A gente falou assim, eu brinco que às vezes que eu acho que eu fui meio egoísta, porque eu fiz o que eu gostaria de ver e de escrever. Então a gente pensou nisso. Então ali tem minha mãe, tem o pai da Renata, tem minhas tias, tem minha vizinha. A gente começou pelo samba, e aí que é um amor em comum das duas, e aí fomos para Intendente Magalhães, que está longe dos holofotes, e às vezes muitos cariocas não conhecem o Carnaval da Intendente Magalhães, que é um celeiro de grandes talentos da Sapucaí, e um supermercado. Então, é sobre 2 irmãos que herdam esse supermercado em uma escola de samba, só que um prefere o samba e a outra prefere o mercado. Então, é sobre relações, é sobre relação de trabalho, relação de família. E é isso, a gente bota nesse caldeirão a identificação das pessoas que a gente vê no dia a dia. E isso é muito bom de ouvir quando a gente ouve muito isso, assim, conheço essa pessoa, eu sei quem elas são, sabe? Durante o dia é um supermercado e à noite e aos finais de semana é uma quadra de escola de samba. É isso, né? afasta a gôndola e vira a joia do encantado. É interessante os funcionários se transformando, né? Eles tirando o uniforme e colocando as roupas das escolas, né? Isso. Da escola. A gente brinca e falou com o Henrique Sauer, que é o diretor artístico incrível, maravilhoso, que a gente queria fazer essa coisa de super-heróis mesmo, sabe? De tira o uniforme e coloca a fantasia. É porta-bandeira. A caixa é porta-bandeira, o açougueiro é mestre-sala, a estoquista é rainha de bateria. Então, todo mundo lá tá na joia. E você disse, então, que você e a Renata tiraram essas ideias, muitos desses personagens, da família de vocês. E como que eles se viram? Como foi a resposta deles? Minha mãe é babona, né? Então, ela tem muito dela. Quando eu falo algumas coisas que tem dela, ela fala assim, Thaís, por que você está falando isso? Mas nós temos lá a parte do jogo do bicho, e minha mãe jogava no bicho quando eu era pequena. Eu era criança que ia lá jogar no bicho. Sonhei com tal coisa. Vai lá jogar no bicho para mim. Então, tem uma coisa que eu acho que vale dizer, inclusive, quando a gente estava criando... a gente falou assim, cara, toda família rica de novela e de série tem um sobrenome, né? Vamos botar um sobrenome para a nossa família? A gente ficou pensando, a gente falou, bom, é sobre eles, é sobre família. Então, vamos chipar nossas famílias? Eu sou Pontes, a Renata é Souza, então virou família Ponza. Ponza, a Pontes família, e Souza. A família Ponza é uma homenagem para eles. É um easter egg aí da série. Pois é. E aí, no dia que eles foram lá, a gente falou assim, vamos levar eles lá no estúdio.
no dia que eles viram, foi tão emocionante, assim, porque é para eles, assim. Que bom que o Brasil todo se identifica e virou a família Ponzi, virou a família Encantados, mas a gente de cara fez para eles. Então, quando minha mãe chegou lá, ela falou assim, ela viu um supermercado em tamanho real, 22 mil produtos. Ela falou assim, Thaís, vocês pensaram no supermercado e eles fizeram o mesmo, hein? A gente fizeram. É porque quanto mais pessoal, mais autêntico, mais universal se torna, né? Mais fácil das pessoas se identificarem, Fale da sua né? aldeia e falará para o mundo, Exatamente, né? essa máxima vale demais. E em relação, você falou que já fez sucesso entre a família e faz sucesso também com o público, né? Foi a primeira série depois de muito tempo sem humor, né? Sem que a Globo ficou sem uma série de humor e veio Encantados, fez um grande sucesso. Como que é o retorno que vocês têm tido das pesquisas também que eles fazem, né? Sobre até dessa identificação mesmo das pessoas, para vocês até se guiarem para as próximas temporadas? Felizmente o retorno é muito bom, tanto de crítica, quando a gente ganhou a PCA, foi uma grande alegria, porque é um dos maiores prêmios que a gente tem aqui no Brasil. Mas o retorno do público é especial, assim. Ver pessoas emocionadas vindo falar com a gente, como a gente retrata o carnaval, principalmente esse carnaval fora dos holofotes, sobre essa identificação mesmo de família, de trabalhar junto com a família, essa coisa do trabalho também virar a sua rede de apoio. Então, sempre que a gente vai em algum lugar e as pessoas sabem que a gente escreve Encantados, é sempre muito bom ouvir esse retorno. E tem as pesquisas oficiais da Globo, que foram muito boas, assim, e chegar numa terceira temporada é uma vitória, assim. Porque, às vezes, tem uma temporada e para, e custos, e audiência. Então, tem sempre são muitas pressões para que uma série dê certo. E com a gente foi muito natural e tem sido muito bom, assim. Que legal, eu queria saber como que funciona essa sala de roteiro que você falou, né? Você e a Renata criaram a série e vocês trabalham com uma equipe, né? Como que é essa divisão de tarefas aí, nessa sala de roteiro? A nossa sala de roteiro, assim, é uma sorte, é um Dream Team incrível. Somos eu e Renata, as criadoras, o Chico Matoso e o Antônio Prata, e a Ela Santana, que entrou na segunda temporada e está na terceira também. Então, é um processo muito natural, assim, a gente são 7 meses no total para escrever os 2 episódios da série, e é um trabalho muito dividido e de muita troca e eu acho que generosidade, sabe? Que isso é muito importante na sala de roteiro. Não é a minha ideia, não é a sua ideia, é a melhor ideia. Então, quando vai pro ego, aí ferrou. Então, é muito legal, porque lá no Encantados a gente tem essa sala de roteiro muito, muito participativa e todo mundo troca, todo mundo escreve para todos os personagens, porque cada sala é uma sala. Lá todo mundo escreve todos os episódios, todos escrevem para todos os personagens, então tem esse senso de pertencimento mesmo, sabe? Todo mundo se sente dono do Encantados, porque são, assim, todos são. Toda a equipe, são centenas de pessoas com olhares diferentes, são muitas mãos, muitas cabeças, muitos olhos. Então, isso virar um Frankenstein é muito fácil. E eu acho que não virou porque todo mundo se sente muito dono daquilo e eles são mesmo. E vocês trabalham com tanta gente, né? E com esse elenco incrível também, e vocês trabalham no texto, criam aquele texto. Quando chega para os atores, como que você trabalha aí com eles? Eles podem botar cacos, eles podem improvisar também? Como que você combina aí essa jogada com os atores que estão dando voz ao seu texto? Eu acho que os atores são corpo e alma do que a gente escreve ali. É a partir deles que vem tudo. Inclusive, nos testes do Encantados, foi a primeira vez que eu participei de testes assim, tão à frente da coisa. Eu falei assim, se a gente escolher alguém que eu não gostar depois, como é que faz? E a gente via e falava assim, é esse, é aquele. Então, todos pareciam que já estavam muito dentro. A gente tem leituras de elenco e todos estão muito... A gente está sempre muito aberto para ouvir críticas, sugestões e muitas coisas a gente coloca, outras não dá. Eu sou aberta a cacos em partes, eu acho que tem cacos que são válidos, outros
podem desestruturar uma história, porque de repente eu pensei nesse caminho aqui, você falou uma coisa que vai lá na frente embolar o que eu pensei para o seu personagem. Mas eu acho que conversado e acertado tá tudo certo. Que bacana. E esse elenco também super especial. A gente tem visto, né? A gente tem celebrado também o aumento do número de atores negros nas novelas, né? As protagonistas das novelas têm, né, sido cada vez mais atrizes negras. E finalmente, né? Depois de 70 anos de novela, estava na hora, mais do que na hora, né? Sim. Passou da hora disso acontecer. E como que é isso na parte da criação, nos bastidores? Esse crescimento também tem acontecido? Como que é do outro lado que a gente não está vendo? Eu acho que isso é o fundamental, assim, é o que a gente chama da caneta preta, né? O poder da caneta preta, porque se não tem ninguém atrás pensando nisso, as histórias acabam se repetindo. E aí foi o que eu falei no começo, assim, eu via televisão e eu olhava para minha mãe, empregada doméstica do lado, eu olhava para a TV, a pessoa da cor da minha mãe também era empregada doméstica. E aí eu pensava, será que só tem isso mesmo? E não, nada contra, óbvio que não. Mas será que é só esse lugar que tem pra gente? E eu acho que a inclusão de diversidade, de gênero e de raça e de PCDs, de todas as de etnias, eu acho que é importante justamente para ter essa pluralidade. Eu acho que o Encantados, por exemplo, tem 90% de atores negros. E isso faz toda a diferença. Eu acho que é a primeira série com essa quantidade de atores negros e isso causou identificação também, eu tenho certeza. A gente trata de pautas, mas sempre pelo viés do humor. A gente não quer lacrar. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do Encantados. Não é uma série sobre raça, mas a partir do momento que a gente tem são 17 atores, 14 são negros, é óbvio que a gente tem que falar isso. E aí a gente fala das nossas vivências, mas sempre com humor, sempre deixando leve. Uma das cenas que viralizou na primeira temporada é uma cena do lápis cor de pele, que uma pessoa pergunta, tem lápis cor de pele? E a Olímpia... Qual pele? Minha, sua? Exatamente. E é isso, aí a gente viu, quando viralizou, muitas pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, quando você ouve isso, você fala assim, bom, já deu certo, né? É um meio bem mais eficaz de passar a mensagem, né? Que chega a mais gente, né? O Miguel Falabella fala, o humor é melhor que carta anônima, para dizer o que a gente quer. E é isso mesmo. Eu queria falar sobre isso, né? Essa função do humor na televisão. Justamente o Encantados veio para resgatar esse espaço de humor que estava vazio na TV Globo durante muito tempo, depois daquela situação toda lá no setor de humor. Por que você acha importante garantir esse espaço na programação com humor? Qual a função do humor na televisão? Eu acho que o humor serve para a gente poder falar o que a gente quer de uma maneira mais leve, divertir, relaxar. E eu acho que o humor não é só oba-oba, sabe? A gente consegue tratar de questões importantes através do humor. A gente faz isso no Encantados, fazia isso no Tá No Ar, no TV Pirata, no Vivo Gordo, Chico Anísio Show. Todos esses programas e outras centenas tinham uma função política. Sim, o humor é político. Então, eu acho super importante. Agora, a Patrícia Pedrosa é a diretora de gênero e tem essa guinada, assim. Tem muitos programas já em desenvolvimento, rolando, o setor de filmes. Então, tem muita coisa acontecendo e eu acho super importante, assim, ter uma TV como a Globo sem programas base de humor, eu acho uma pena. E que bom que a gente está cada vez mais caminhando para ter mais. Vocês estão marcando o território. Pois é. E você falou aí também de outros projetos em desenvolvimento, né? A gente tem aí a terceira temporada, né, de Encantados, que estreia no final do mês. Isso. O que vem por aí? Dia 29 estreia a terceira temporada, depois de Vale Tudo. Um dia depois da chegada de Odete Roitman, fiquei sabendo isso esses dias. Vai ser para relaxar um pouco. Pois é. E dia 28, um dia antes, na sessão da tarde, tem Coisa de Novela, que é um filme escrito por mim, pela Renata e pela Lívia Leite.
que é em comemoração aos 60 anos da TV Globo. Uhum. É. O que você pode adiantar pra gente? É a Suzana Vieira. Como foi escrever para a Suzana Vieira? A Suzana Vieira é uma festa. Ela é um holofote ambulante, é impressionante. Eu já era muito fã da Suzana, mas não tinha contato com ela. E no primeiro dia, na leitura, ela tinha acabado de pegar o texto e já arrebentava, assim. Então, e ela é uma mulher muito forte. O filme é sobre uma mulher que descobre uma doença e resolve tratar isso da forma que ela acha mais conveniente para ela. Vai realizar o sonho dela, que é participar de uma novela da Globo. Uhum. E aí a gente brinca que coisa de novela é meio que uma noite no museu dentro dos estúdios. A gente quer mostrar os bastidores e a Suzana faz uma fã. Então é muito engraçado ver a Suzana Vieira, que é a grande diva da TV brasileira, correndo atrás. Do outro lado, no cercadinho, porque ali nos estúdios tem um lugar onde fãs ficam para esperar os artistas. Então a Suzana fica ali no cercadinho, correndo atrás de Cauã, de todo mundo. E ela é maravilhosa, é uma mulher incrível, uma atriz espetacular, assim, uma mulher forte e tem muita vida, sabe? Ela olhou um dia para mim e falou assim: eu estou no meu auge. E ela está no auge, ela com 82 anos. É, assim, impressionante de ver, é bom de ver, sabe? Que bacana. E tem a Valentina Ersage também no elenco, Ersage, né? ganhadora de Oscar, né? Sim, esteve aí no Ainda Estou Aqui, né? Então isso vai ser no dia 28, na sessão da tarde, é uma segunda-feira, é o dia da comemoração dos 60 anos da Globo. No dia 29 estreia a terceira temporada de Encantados, dose animada. Dupla, então comemorando animada. muito, né? E pra gente fechar nosso papo, né, a nossa ideia principal de trazer aqui é conhecer a sua trajetória de sucesso e também inspirar as pessoas, né? Eu queria que você desse alguma dica para quem está te ouvindo, te assistindo, tem vontade de seguir nessa carreira de roteirista e roteirista de humor. O que você diria para eles? Eu acho que assim, é importante estudar muito, ler muito, olhar para o mundo. Eu acho que o primeiro trabalho do roteirista é olhar o cotidiano, assim. As histórias estão do nosso lado a todo tempo. Daqui, da nossa conversa, pode sair um filme. Assim, olha o que a gente conversou e olha, ele é um bom personagem. Então, eu acho que ficar ligado, estudar muito, correr atrás, achar uma janela para mostrar o seu trabalho. Então, hoje em dia, com rede social é muito mais fácil. A gente tem vários lugares e formas de mostrar o texto. Então, eu acho que é isso, não desistir. E eu digo principalmente para roteiristas negros, assim, que é um caminho que está cada vez mais aberto para a gente. Muitos já empurraram e chutaram as portas para hoje eu estar aqui e outros virem também. Então, seguir em frente porque tem espaço e as pessoas querem ouvir nossas histórias, querem ouvir isso. Então, tem lugar e tem espaço para gente. Com certeza. E você e Renata, com certeza, estão abrindo portas para muita gente. Eu queria muito agradecer sua presença aqui, são histórias ótimas, muito bom conversar com você, conhecer mais sua trajetória, seu trabalho. Obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho e pelo sucesso. Obrigada, Jansen, foi ótimo o papo, adorei. E podem me chamar de novo que eu volto. Volte sempre, volte sempre. Gente, a gente conversou com a Thaís Pontes, então a gente vai curtir muito mais agora o trabalho dela, conhecendo, né? Uma das criadoras aí desses trabalhos tão bacanas. E a gente agradece também a sua participação, a sua audiência aqui. Esse foi o nosso Arte Clube, que tem a apresentação de Jansen Campos, a produção do David Isidoro, sonoplastia do Eduardo Monteiro. Na equipe técnica do videocast, temos o Luiz de Oliveira, Celso Aparecido e Leonardo Almeida. Não deixe de conferir a nossa playlist aqui no youtube.com/Rádio MEC, tem muitos papos interessantes. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro. Eu te deixo com Elza Soares.